Seja muito bem-vindo. Estamos aqui agora no segundo episódio sobre na nossa série Reforma Tributária na Prática, Impactos Reais para o Empresário. Hoje a gente vai dar uma continuada no assunto de alinhamento, de introdução. E a gente quer esgotar uns assuntos que ainda ficaram para trás e também, se possível, iniciar aqui um pouco do glossário, né? São muitas palavrinhas novas aí que a gente precisa degustar, né? Digerir para interpretar aí um pouco melhor sobre o contexto da reforma. Então, ao meu lado aqui, presidente Ramon, Anderson, Natan, sejam bem-vindos a mais um episódio. Isso aí. Eu acho que, bom dia a todos novamente, e só acho que para a gente dar continuidade já, para a gente não se delongar muito aqui, a gente falou sobre o IVA, né, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, e a gente falou alguns termos ali, a gente só não explicou um pouquinho melhor sobre eles. Gostaria que a gente fizesse isso agora, se possível, que é começando pelo CBS e o IBS, né? Vocês falaram sobre o Imposto Dual. Então, só falar um pouquinho sobre isso e explicar ali o que é o CBS e o IBS em vias gerais. Posso só dar uma Claro! uma palavra introdutória, daí já passo a palavra para quem entende de verdade. O termo IVA, que é Imposto sobre o Valor Agregado, ele foi meio que importado principalmente ali da União Europeia, onde é um imposto, na maioria dos países lá é um imposto muito comum, né? É Imposto sobre o Valor Agregado. Por que a gente chama, não é o nome que a gente utiliza aqui, mas a gente utiliza como parâmetro, porque ele é muito parecido, a lógica é a mesma. Então, por isso que parece que a gente nunca vai encontrar IVA na legislação, na nossa legislação a gente utiliza esse nome, que é o parâmetro que se tem de comparação. Então, Imposto sobre o Valor Agregado. E por que a gente fala IVA dual? Porque, diferentemente de outros países, né, o Brasil tem dimensões continentais e, por conta disso, a administração pública, né, ela é separada em 3 esferas: federal, estadual, municipal e Distrito Federal, que é o diferentão, né? Então, o que acontece? Para eu compatibilizar os interesses, né, e a autonomia dessas 3 esferas, cada uma delas tem uma repartiçãozinha de competência tributária, tem os seus próprios tributos, né? Então, o IVA dual ele veio para pegar os tributos que já existiam, simplificar em caixinhas menores, pegar várias coisas e colocar na mesma caixinha, mas mantendo a autonomia dessas pessoas. Olha só, PIS e COFINS, 2 contribuições federais, né, da União. Essas 2 contribuições foram transformadas na Contribuição sobre Bens e Serviços, que é CBS. Então, eram contribuições, mantiveram-se contribuições. Por isso que é CBS. E IBS veio de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o ISS, ou ISSQN, e Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. Então, Imposto sobre Serviço, Imposto sobre Mercadorias, Imposto. Então, os 2 foram colocados na mesma caixinha e virou Imposto sobre Bens e Serviços. CBS manteve-se como contribuição, IBS manteve-se como imposto. Contribuição sobre bens e serviços, imposto sobre bens e serviços. Por que isso aconteceu? Para, digamos assim, manter o controle ainda que esses entes têm, ou tinham, né, porque agora diminuiu um pouquinho na prática, sobre os seus próprios tributos. Só que ficou um pouquinho restrito, né, porque hoje, por exemplo, com a reforma, o que os municípios vão poder alterar, o que os estados vão poder alterar? Alíquota, basicamente. O resto vai ser regulamentado de forma geral para manter a simplicidade, evitar guerra fiscal, não ter problema de legislação diferente em lugares. Não, vai mudar a alíquota só. Né? Então, IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tá. Já me surgiu uma dúvida aqui sobre o CBS e o IBS. Essas contribuições e esses impostos, né, CBS e IBS, eles vão ser gerados, vão ser separados? Ou eles, como você falou, o IVA, teoricamente, na legislação, ele não sei se existe esse nome, não aparece lá.
Mas o CBS e IBS aparecem. Vai aparecer. Isso, vai aparecer E, a partir e do eles ano que vem. são calculados separadamente, ou não? Eles são calculados de uma Vai forma para a mesma só? conta? Essa é a isso. pergunta? E a gente vai ter um documento fiscal agora, me corrija se estiver errado, mas a partir de janeiro, em princípio, já vai estar rodando o layout, né? O layout pra já está tá, né? implementado, né? Mas ele vai começar, faz parte da transição, em janeiro já começa a aparecer o destaque. Então a ideia é ter um documento fiscal unificado, onde vai ter todas as informações. Certo. E aí, assim, né, até uma das mudanças é esse papel, o que significa hoje a nota fiscal, né? A nota fiscal, ela é o documento onde faz a transação, né, entre empresa e consumidor, ou empresa e diversas empresas, e ali vai constar todas as informações, né? Então, passou agora... houve uma mudança na nota fiscal e o XML, que é ela, né, entrou outras informações, inclusive essa desse destaque de imposto ali, do IBS e do CBS. E a reforma tributária, assim, ela prevê que a nota fiscal ela vai ser o documento declaratório do imposto. É ali que quando se emite a nota, já vai ser declarado, né, toda a operação fiscal ali, né? Então, essa é uma das mudanças mais técnicas que vão acontecer. E vai aparecer lá dentro, né, que aí é outra questão que fala que o imposto é por fora, né? Você tem o teu produto e daí que vem os impostos, né? Hoje nossos impostos são por dentro. Você faz um cálculo, o markup, né? Você sabe que vai ter 10% de impostos. Você pega 1 menos 10, dá 90,9, divide pelo teu custo, você tem o valor de venda. Essa é a complexidade nossa hoje. Uma presunção já. Meio que uma presunção. Se estima para depois, então se sobrecarrega o teu preço. Com a reforma vai estar lá, aquilo que eu falei, né? Eu acredito que com R$100 eu pago toda a minha operação. A hora que você emitir a nota de R$100 já vai calcular os impostos em cima, então é por fora os impostos. E vai aparecer esse valor na nota lá. Não vai aparecer o IVA, não vai ter IVA, que o nota quer dizer. Vai aparecer CBS e IBS. Separadinho. Cada um. Talvez uma evolução lá para frente, a gente já não sabe. Porque assim, por que foi feito isso? Para fazer essa transição, foi necessário. E aceitaram, né, a reforma dessa maneira. Então, para que agora a contribuição e os impostos ficou fácil de organizar eles, os entes, inclusive, para conversarem. CBS é o federal, é o ente federal que cuida, e IBS criou-se o comitê, ainda tem determinações para sair, mas o IBS vai ter um comitê formado por municípios e estados, né, para eles definirem tudo isso. O que é de cada um? O que é de cada um. Então, ali... Interpretações. Né? As interpretações vão ser a nível nacional, sabe? Os municípios estão correndo para... porque hoje, talvez algum dos nossos empresários já sofreram assim, eu estou num município que não tem a nota, né, ela está diferente do que outro, importar, o portal, não sei, né, vira uma bagunça. Então, todos os municípios estão correndo para se adaptarem, ter a mesma linguagem, porque se eles também não fizerem isso, eles vão ficar sem recurso, não vai voltar esse dinheiro lá. Então, isso é uma grande mudança, assim, o nosso sistema vai ficar tudo muito interligado e claro. Né? E uma coisa, só abrindo parênteses, uma coisa que eu vi é que alguns municípios eles estão já remetendo para o Portal Nacional. Sim. Enquanto eu estou estruturando, ou não sei se vai ser também definitivo, né? Para não ter nenhum problema, que está o link do Portal Nacional, minha nota agora se emite lá. Tchau. Só voltando à questão da nomenclatura, presidente, só para esclarecer, né? A gente falou contribuição, imposto, a gente pode falar taxa, também são espécies tributárias, né? A gente pode falar tributo de forma mais genérica, porque tecnicamente existe uma diferença entre eles, e às vezes uma diferença conceitual assim é abissal, a diferença entre uma coisa e outra. Mas para o usuário é imposto. E aí que eu ia chegar, isso. Pode falar tributo, né? Tributo, Mas o pessoal tributo, acaba falando tributo, imposto de forma geral, né? Sim, Imposto sim. é uma das espécies. Sim. Mas para a pessoa que vai pagar, no final da conta, ela quer saber valores, se vai aumentar, vai diminuir. Então,
em que pese tecnicamente seja bem diverso e vai gerar um impacto para nós, somos técnicos que trabalhamos com isso, né? Que elas são interpretadas de forma diferente, a gente trabalha com elas de forma diferente, tem princípios diferentes, né? E para os entes públicos também, que elas são trabalhadas internamente de formas diferentes. Acredito que para o público o importante é saber se vai aumentar, diminuir, se fica mais complexo ou mais fácil, né? Sim. Então, quando a gente fala contribuição, a gente fala imposto, etc., eu acho que é só para a gente seguir a nomenclatura que está aqui, mas não vai gerar um impacto tão grande para quem vai... Na prática, né? Na prática, prática. Exatamente. Eu acho que ia falar de split payment. Isso, aqui eu acho que vem também até um desdobramento da nova nota, né? E esse imposto por fora, né? Que ele, em tese, a pessoa que está recebendo, que está comprando, ela não vai receber o valor cheio, né? Como que vai acontecer isso na prática e como que isso impacta o fluxo de caixa? Chegou o nosso cafezinho aqui. Segunda garrafa já, gente. A gente está no segundo episódio. É uma por episódio. Vamos aumentar mais uns 2 episódios. Então, o split payment também tem uma fase de implementação, né? Ele é uma divisão no pagamento, né? É isso que ele significa. Literalmente, né? A gente adora, entre outras coisas, tem muitos nomes americanizados, né? Ou vem do inglês, né? Mas se foi assim, espelhado, digamos, espelhado não, mas foi embasado, né? Muitas coisas, né? Que vocês falaram, né? Isso, em outros países, para manter uma comunicação, porque a contabilidade, abrindo um parênteses gigantesco, desculpe, mas a ideia é que contabilidade, tributação, tudo a gente chegue num nível que tudo se converse, todos falem quase a mesma linguagem, que aconteceu alguns anos atrás com contabilidade com a FRS. Sim. Né? Todo mundo usa os mesmos termos, interpreta igual, etc. E isso seria excelente nível global. Desculpa, assim, até devagar, volta um pouquinho, né? 2007 para trás, a nossa contabilidade era uma coisa que outros países não entendiam. Falaram, me explica esse teu relatório, né? Olha o meu e traduza, né? Aí veio essa mudança que foi nos tornarmos internacional a nível de prestação de informação financeira. Que foi que também tivemos na área contábil, tudo isso. Então, hoje, nossas demonstrações contábeis têm a mesma linguagem lá fora. Então, fica fácil trazer investimento, simplifica muita coisa. Né? A reforma tem isso também, né? Tem a ver com essa preocupação também de tornar mais simplificada a informação, né? Mas o split payment, né, falando dele, ele é elas são fases, vai entrar na prática em 27, né, 2027. A gente pode até falar um pouquinho da transição, ele não falou, né? Que eu acho que é uma das pautas até para a gente esgotar aqui, né? Essa divisão de pagamento quer dizer o seguinte, o ápice dele, que depende de um sistema robusto, né, é o consumidor... Não, Romão, vou lá, compro algo de você fala, vai aparecer a nota fiscal R$100, vamos usar os R$100, e já vem R$30 de impostos. Eu pago, na tua maquininha lá, você vai ter que colocar os 130 e eu pago. Quando fizer esse pagamento, R$100 vai para a tua conta e 30 já vai para o governo, vamos dizer assim. Só que são fases para isso, não vai acontecer já assim, né? Vai ter uma opção inicialmente, de eu recolher. Você é responsável pelos... Né, eu sou responsável pelos 30, né? Que eu estou comprando, então eu posso pagar, né, posso fazer o pagamento. Ou se eu não conseguir... Se bem que no final vai ter que ter o pagamento, né? Mas o split payment é essa divisão e essa gestão desse pagamento, tá? Para não dizer que... para que a responsabilidade do pagamento fique com o fornecedor, com o cliente, né, o consumidor. Trocando em miúdos, o banco já recebe e te passa só o líquido. Trocando em miúdos. Eu até queria voltar um pouquinho aqui já que esse valor é meu, né, o Estado falando para você, já que esse valor é meu, vamos fazer o seguinte... Não fique com ele. Não fique com ele. Vamos combinar que quando eu chegar no banco, antes do banco te passar, ele já fala o seguinte... Estado esse teu e empresário esse teu. Porque já é do Estado mesmo, né? Obviamente, brincando de forma jocosa, né? Mas aí a lógica vem novamente daquela ideia de
evitar ou reduzir significativamente sonegação, esse tipo de situação, porque a partir do momento que isso já é retido e nem chega na minha mão, eu não tenho como, né, não tenho nem como não declarar ou como não pagar, que chega numa das outras questões que a gente tinha conversado até anteriormente, que seriam os impactos de fluxo de caixa, né? Porque antigamente eu recebia e tinha até o dia X do mês seguinte para pagar. Então, durante todo esse tempo, ainda era recurso livre, entre aspas, livre, né? Porque tinha que estar provisionado. Era um recurso administrado por mim. Eu podia fazer algo com aquilo lá, né? Exatamente. E obviamente, excelente, porque fornecedores, etc, né? Com essa transição e de forma mais acentuada com o split payments, é algo que vai ter que ser ajustado em questão de fluxo de caixa em algum momento, porque já não vai mais ser recurso durante aí... 45 dias, 30 dias. 30, coisa assim. Antigamente era quase tipo um cartão de crédito, né? Eu criei a despesa hoje, mas eu sei que só vou ter que pagar depois. Hoje vai ser mais um cartão de débito. E ainda, ainda posso decidir do meu imposto, se for pagar, falar, não, eu não tenho, eu seguro ainda o pagamento lá para frente, né? Dentro do próprio mês. Eu acho que, até para a gente voltar um pouquinho, eu achei interessante que você comentou sobre a nota fiscal. Então, eu acho que está tudo interligado aqui o que a gente está falando, mas hoje, né, a forma de você pagar os tributos, né, é você, por exemplo, você emite a nota fiscal, mas chega lá no final do mês, em determinado momento, você tem que enviar uma espécie de um relatório para a Receita Federal, enfim, e dizendo para eles, ó, eu faturei tanto na minha empresa, eu vendi tanto, eu comprei tanto, enfim, né, tem que enviar um relatório, não é autodeclarado, né, e a diferença que eu entendi agora da nota fiscal é exatamente isso, eu não vou, talvez eu precise enviar esse relatório, não sei se eu vou precisar enviar ou não, mas no momento que eu emitir a nota fiscal, essa nota fiscal já é a minha declaração, o meu documento que eu tenho que pagar esses tributos, e eu já vou pagar também esses tributos pelo split payment. Eu não vou ter que chegar no final do mês, gerar aquela guia lá para pagar, enfim, talvez tenha algumas particularidades, mas enfim, né? É mais ou menos isso, né? Assim, tem uma coisa que nós temos, a Receita Federal, ela eu acho que o sistema, vamos dizer assim, tributário, mas principalmente o nosso órgão federal, ele é exemplo de modernização tributária, né, de gestão e do que eles... Tecnológica, né? Inclusive, assim, com a reforma e tudo que está vendo, né, está sendo criado o maior banco de armazenamento do mundo, mas nosso, né? Porque também não dá para deixar na mão de outros, senão cortar tudo. Para absorver a quantidade de operações que vai ser necessária, principalmente por causa de que agora cada documento vai ter essas transações. Né? Então, ainda bem, né? Eu acho que isso, por isso que foi possível também a reforma, né? Com a estrutura que já tem. Tecnicamente ele não vai sofrer tanto. Claro, tem grandes desafios para a Receita mesmo tornar possível a hora que sai a nota, já faz todas as divisões, desde o split payment, quanto de estar anotado da conta. Se você previsões de assim, sobrou dinheiro na tua operação, já te devolver, inclusive. Tem tudo emaranhado. É possível, por quão tecnológico é a Receita hoje, né? Então, não vai ter tantos entraves. Talvez eles achem a ferramenta melhor de fazer, né? E eu acompanho algumas coisas técnicas assim e eles estão fazendo, né? E nas conversas eles estão motivados com isso. Então, quer dizer que muita coisa não vai travar. A nota, já fomos assim, né? Emite a nota, né? A Receita já inverteu, né? A nota que nós temos hoje, você emite a nota, vai para os cadastros federais e estaduais, se você está certinho, você consegue emitir a nota. Mesmo assim, você precisa de uma assessoria para quê? Para que ele junte toda a tua operação, né? Tanto de entrada quanto saída, coloque num documento, e aí vários documentos, porque cada ente também tem, mas fala assim, processou aquele mês que passou, você fala, estou entregando agora a Receita Federal. Isso aqui é a empresa, tá tudo certinho, eu vi tudo, beleza. Para o Estado, né, para o município, enfim. Então, hoje é isso, são declarações, são obrigações acessórias. Com a reforma, se emitiu a nota, em tese fez tudo isso.
Né? É bem simples. Né? Você fez, já declarou, entregou. já pagou. Então, já... com o tempo, essas obrigações acessórias, talvez elas dentro de uma transição vai ser necessário. Mas ela, assim, pela regra geral, vai acabando as declarações, porque ela já aconteceu ali. Nessa operação já foi explicado tudo. E a Receita criou a apuração assistida para todo esse contexto, que é emite a nota e já vai para essa apuração assistida, onde criou o teu débito, né? Para quem você comprou também, já vai para um lugarzinho. Nós vamos ter uma conta corrente com a Receita, o operador, né? A empresa, esse que está dentro da cadeia produtiva, né? Ele vai ter essa conta para poder apurar os seus impostos. Por que a gente está falando do split payment? Porque elas são fases por enquanto, talvez fique nessa apuração assistida. Você vendeu, declarou teu débito, né? Daí, claro, você vai cobrar, você vai ficar na mesma ideia. Você, dos R$10 que você me vendeu, cobrou R$3 e você me cobrou 13, né? Então, tá lá na tua conta, de repente eu paguei os 13. Só que quando você paga os 13, você já está com o teu débito lá anotado nessa apuração assistida. Tuas compras vão fazer o menos lá em cima. E fechou o mês, já está a tua conta lá, não precisa entregar declarações. Porque a nota já fez essa informação uma a uma lá. Já processado online. Tempo real. Real time. Né, e uma coisa muito... Bom, o Pix é uma prova tecnológica nossa, né, que só nós temos. Né? Excelente. Não, eu ia fazer só um parênteses aqui, que eu acho que é importante a gente falar que, né, a gente está falando sobre esse assunto da reforma, que é de extrema importância, mas eu acho que também a gente precisa falar sobre, para as pessoas não se apavorarem, né? Não show. enfim, não saírem da noite para o dia se preocupando à toa, de certa forma, porque... Né, nós precisamos saber, a gente precisa estudar, precisamos, né, nos debruçar sobre o assunto, mas existe uma fase de transição, né, a gente tem um modelo atual, né, de tributação que por um bom período ele vai continuar ainda e vai continuar, né, pelo que a gente viu também, ele vai continuar os dois modelos, de certa forma, operando em paralelo durante um período até que a nova reforma passe a vigorar 100%, né? Então, é algo que a gente precisa, né, realmente estudar, conhecer, mas eu acho que é importante a gente falar que, né, não precisa sair se descabelando, se desesperar. De forma paulatina. É que assim, né, no fim das contas vai ser assim, a mesma pessoa, duas famílias, né? Que uma família tem um comportamento de um jeito e a outra de outro, né? Nós vamos ter uma fase de transição, né? Nós, empresários, contribuintes, né? Começa o ano que vem um teste, né? Então é teste o ano que vem. Entra, desde que cumpra as obrigações que permite você ser um teste, tem que cumprir com alguns itens que estão lá. Mas não vai ter cobrança de impostos nenhum. Então, na nota vai aparecer uma divisão de CBS e IBS. Para quê? Já para começar a rodar o sistema, para começar a colher informações e possibilitar ajustes técnicos. Então, é teste. É basicamente alguma, como você falou, mudança em layout de nota fiscal, na nota vai começar a aparecer destacado o CBS. Vai carregar o sistema da Receita para eles, olha lá, tá funcionando, né? Para ver o que não vai dar certo. O que não vai dar certo. Porque eles vão ter que, através de normativas, né? Não decretos, né? Instruções, vai ter que ser organizado. 2027... morre o PIS e COFINS, literalmente, acaba a PIS e COFINS do federal e entra só o CBS. Com a alíquota já que vai ser definida lá, 9 e pouquinho, né? É por aí, 9 e pouco. Não lembro exato aqui o valor, mas no total os dois não podem passar daquilo que a gente falou de 28. 9,25. 9,25. Né, então, morre PIS e COFINS e entra a CBS. Daí você fala, mas eu tinha crédito PIS e COFINS, vai ser possível usar com o CBS, porque é a mesma família, a mesma origem ali, então pode ser usado.
27, 28 até 32 começa a transição do IBS. Começa, a cada ano vai diminuindo os velhos e vai entrando vai ficando um percentual maior do imposto novo. Né? Tipo, calcula os dois 100%, um recolhe 90% e o outro 20%. E vai fazendo essa troca até o outro ficar. 60, 40, até zerar o antigo. Também vai precisar E aí, lá em 2033, já estamos, de fato, 100%. O que isso falou, eu até tinha esquecido, a gente já conversou em reuniões anteriores, né? O que se vende hoje? Pânico, né? Então, espalha-se aquela notícia. É uma técnica de venda, né? Só que se você está tão preocupado, às vezes, só com algumas coisas da tua empresa, você entra nesse pânico. E, às vezes, vou falar por mim, né? A gente acompanha muitos assuntos, muitos profissionais da área, muitas referências da área. E, como é que fala, o algoritmo, né? E, às vezes, induz a gente por algumas coisas que caem em pessoas que falam... Se você não está... presente ou conversando com bastante pessoas, eu sempre falo, conversa pergunta que isso é a melhor forma de se esclarecer. Você olha lá e fala, se eu não fizer nada hoje ou amanhã, eu tô fora de tudo, né? Eu vou ter um prejuízo, vou fechar a empresa. Então a gente tem que cuidar muito com o pânico. E um assunto desse que vai mudar a nível nacional, toda a forma de você fazer algo, inclusive a arrecadação, veja, a arrecadação está sendo colocada de uma certa maneira em risco, né? Porque propôs-se um modelo diferente com a proposta de não diminuir a carga, né? Mas que vai ter que ver como é que vai funcionar na prática. Então não acontece amanhã, acontece pelo menos em 7 anos, né? Até 2033. E aí é o que a gente estava falando, aí eles têm até 2050, daí os entes lá, para fazer para ver se deu bom. Se deu bom ou deu ruim. E acho que até 2070 para finalizar tudo, né? Mas e daí tem os ajustes por conta de benefícios, de compensações, aí é bem... E que eu acho mais, assim, até mais dos entes, né? Isso, para eles se ajustarem, né? Isso, porque é bem complicado. É complicado. Você falou realmente, quando para pensar, né? Que é uma mudança que está sendo, né, proposta e já está, né, já vai iniciar, já é algo que está valendo, uma realidade, né? Mas ainda não se sabe, né, qual o impacto real no caixa, né, do governo federal, do estadual, dos municipais. A principal base de arrecadação hoje é a tributação sobre consumo. Então está sendo alterado completamente não, mas está sendo alterada a forma tributária. Então, voltando à questão do glossário, tem um termo que a gente falou algumas vezes aqui que é a obrigação acessória, né? Só para esclarecer o que é obrigação acessória, até porque isso vai ter impacto agora em 2026, né? Obrigação acessória é tudo que eu tenho que fazer no âmbito tributário que não é pagar. Qualquer coisa que eu vá pagar no direito tributário, né, para tributação, eu chamo de obrigação principal, porque o que importa na tributação é pagar. Seja tributo ou seja multa, é pagar. Puxa vida, esqueci de fazer uma declaração, veio uma multa. Pagamento da multa, obrigação principal a gente chama, porque o principal é pagar, né? E porque a gente chama de obrigações acessórias. São obrigações que vão servir para a fiscalização. Vamos dar, a gente chama de, a gente está verbalizando várias palavras, né, vários termos, então accountability, né, que é a possibilidade de prestação de contas, que é o registrar tudo o que está acontecendo e encaminhar isso para alguém, que no caso é o fisco, para que ele possa ver tudo que eu fiz, depois comparar com o que eu paguei e falar se está correto ou não. Então eu tenho que manter isso registrado em algum lugar. Todas essas obrigações que eu cumpro, declarar, por exemplo, declarar imposto de renda, é obrigação acessória. Emitir nota fiscal é obrigação acessória. Entregar documentos para a Receita quando eu sou notificado é obrigação acessória. São todas obrigações que eu tenho que cumprir que não necessariamente são
diretamente pagamento, né? E uma das obrigações acessórias agora, que vai impactar diretamente em 2026, vai ser justamente informar IBS e CBS na nota fiscal. Porque a soma desses dois tributos novos aí, IBS e CBS, vai dar 1% lá no primeiro ano, né? Não precisa recolher. Desde que eu cumpra a obrigação acessória de informá-los. Porque caso eu emita um documento fiscal que não informe eles, ou ainda faça uma operação e não emita o documento fiscal, ou seja, descumpra a minha obrigação de prestar informações ao fisco, Não acessória. descumpra a minha obrigação, aí esse 1% é devido. Então isso é importante. Então tem que se preocupar com... É claro, isso é uma parte mais Daí técnica. é mais técnica, né? Mas na prática, 2026, por mais que é testes, eu tenho uma obrigação secundária aqui. Secundária. Acessória. Isso, Né? exatamente. Que eu já preciso ir me adaptando. Na verdade, não ir, né? Porque Se adaptar. Vamos falar assim, o que fazer em 2026? Parametrizar o seu sistema. Parametrizar. Conversar com o seu RP lá, ver se ele se cuidou. Muitos já estão fazendo, outros têm que conversar, mas é parâmetro puro, né? Para não deixar de descumprir. Daí, ele pode ser que chegue e saia. Se não fez, tá aí o teu imposto. Né? Claro, assim, desculpa, nada é ferro e fogo, assim, né? Inclusive, a gente até conversava esses dias também, né, Anderson? A Receita já deu um prazinho a mais de lambuja, justamente para ano que vem, porque imagina só, 31 de dezembro, tranquilo, 1º de janeiro eu já tenho essa bomba, né? Então ela, como se viu que é algo não tão simples de fazer, ela já está dando mais um prazinho de lambuja para o pessoal ir se organizando, né? Porque a ideia agora não é de fato cobrar 5%. Não, é acontecer. A ideia é fazer o layout, rodar, pegar a informação. Coletar informação. É que uma das coisas que acontece, né, e tem a ver com essa norma técnica que saiu agora, há pouco tempo ali, que a legislação inteira nossa é assim, né? Você tem uma obrigação, daí lá nos 48 segundos do tempo vem o fisco e fala, viu, dá um tempo ou prorroga ou faz uma coisa. E isso gera insegurança para a gente, para qualquer situação. E aí acreditava que a reforma tributária não ia acontecer, né? Mas não, ela já é realidade, já está aí. Mas o que aconteceu também agora com a norma técnica? Dia 1º, né, ou no caso dia 2, não, dia 1º, se alguém faturasse, se não tivesse cumprido com a obrigação, o que acontece? Com a reforma teve que se criou outros anexos com outras codificações de produto. Cada produto tem um código. E aí você teria que fazer uma reclassificação, tem que fazer a reclassificação. Mas com a norma anterior, você teria que arrumar a classificação e deixar com o código correto, sob risco de não faturar, travar a nota na hora de emitir. Não valida, né? Não valida e travaria o Brasil inteiro. Aí O que aconteceu em São Paulo, acho que ano passado, teve uma troca de sistema. De uma coisa de IPI lá, bloqueou o sistema inteiro, acho que o pessoal ficou acho que 1 ou 2 dias sem emitir nota, deu um caos. Não, um caos. E iria acontecer a nível nacional. Mas estavam todo mundo se preparando, só que os sistemas têm que mudar a forma de pensar lá dentro, né, a parte interna. E aí, pouquíssimos dias saiu que não vai bloquear, vai conseguir emitir, não vai ter essa validação. A obrigação de reclassificar, tudo está permanecido, né? Tem que deixar parametrizado. A questão de 2026 é arrumar a casa para o jogo, né? Pedagógica. É pedagógica. Você comentava ali também sobre as declarações não, acessórias. Obrigações acessórias, né? E eu vejo que a gente falou aqui basicamente pro ano que vem, né, 2026, na verdade, já vai ser, né, esse ano aqui vai ser, né, você demonstrar ali na nota fiscal, o CBS e o IBS vai ter que destacar na nota fiscal, e isso basicamente é entrar em contato com o RP, com a empresa lá que fornece o sistema para você emitir as notas fiscais e ver se eles estão adequados e fazer as parametrizações lá para destacar isso nas notas fiscais. Produto, claro, assim, conversar com a sua contabilidade, né, com o seu apoio jurídico lá, para que ver se está tudo, né, está tudo certo. Sim, porque quando você vai parametrizar lá o sistema também, você tem que falar também, tem que vai pedir lá informações técnicas, você não vai saber, você vai saber informações colocar lá, técnicas né? que você precisa transpor para a contabilidade. Porque assim, não conseguiu criar para trocar o produto de hoje
pelas codificações que tem e usando lá a E tabela serviços também, né, tem a DNS, né? NBS, que nós temos uma NCM e NBS. E criou o C-Class-Trib, que é um outro... Você tem que pegar esses produtos e colocar para cá. Só que os nossos produtos, eles têm... O NCM, ele tem um nome mais genérico, que dependendo da operação que você tem, ele cabe... 3 produtos, eles cabem no mesmo código, ou de uma empresa para outra, eles estão no mesmo código com nomes diferentes. E significa diferente ali. Então, tem que analisar cada empresa com cada sua estrutura de itens e fazer a reclassificação. Tá? Não deu para fazer um depara, sabe? Deparar esse aqui igual esse vai esse. Não. Tem que olhar, esse importa e vai para o novo código. Né? Criei a NBS também, né? Ela é bem mais detalhada, né? Sim, é mais, talvez mais clara ali na hora de falar a interpretação do produto. Mas antes de nós ir para o finalzinho ali, já precisamos encaminhar. Encaminhar, a reforma, assim, num contexto geral da reforma, o Simples Nacional, né, ele vai ser mantido. Né? Também não precisa se preocupar em dizer, então quer dizer que morreu a tributação, não sou mais do regime simples. Não, calma nessa hora. Né? O regime simples vai manter, o Simples Nacional vai ser mantido. A reforma entra para quem não for do Simples. Né? Quem é lucro presumido, quem é lucro real, a transição vai estar lá. Né? Aí, claro, entra aí o agronegócio também, dependendo da situação do agricultor, ele entra também, dependendo da forma como a pessoa física movimenta imóveis, também vai ter a ver com a reforma, né? Vai estar sendo contemplado, vamos dizer assim. Mas o Simples Nacional não morreu, ele vai ficar lá. Ele vai ter a possibilidade de ser... E aí vai ter que se adequar. Ele vai ter que se adequar. Quem é do Simples Nacional, ele vai ter assim, se ele for do Simples e ele vende mercadoria para quem está dentro da reforma tributária, ele não gera crédito, o produto dele, ele não pode transferir esse crédito, porque não recolhe financeiramente para o cara. Então, talvez para quem esteja comprando do Simples, não seja tão atrativo. O Simples Nacional, ele vai ter 2 vezes ao ano a opção de pegar esses tributos, lembrando que o Simples tem 5 impostos lá dentro, 5 ou 6, né? Se é ISS e ICMS, ele se torna 6. Ele pode, desses 6 impostos, ele pode falar assim, eu vou ser simples, mas os impostos que está contemplado na Receita eu quero recolher conforme os outros, como os outros fazem. Aí ele recolhe só o que sobra lá, né? Então ele faz uma divisão. E ele pode gerar crédito para Daí ele pode gerar crédito. Como é que vamos saber disso? Ele tem que pegar a operação dele e calcular nos 2 sistemas para ver, vou vender para o Ramon, que está numa operação normal. Hoje já acontece, né? A empresa de lucro real, dependendo da situação, ele não compra de algumas empresas do Simples, porque não torna crédito. Vale a pena. Já existe essa mecânica no negócio. Pode ser que isso vai ser potencializado lá para frente. Mas as empresas do Simples vão ter até eu diria... uma frequência maior, de ser 2 vezes, poder tomar uma decisão em 6 meses e calcular por fora para ver se ele se torna atrativo. Se ele vê que ficou muito caro a operação, claro que ele pode calcular antes, mas falar, não, vou voltar para o Simples, que eu me entendo que o meu negócio vai ficar assim, eu não quero na reforma. Eu entendo que também ele pode, a empresa do Simples, ele pode vender, como você falou, isso que a gente está falando de vender de empresa para empresa, mas o Simples que vende para o consumidor final, teoricamente, não vai afetar. Né? Então, assim, Sim, até a questão daí de tributação, que teria que ver, mas assim, a operação em si não vai. Só vou abrir um parênteses para a gente terminar, a gente estava falando de glossário, né? A gente falou NCM, NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul, que é aquele código que aparece na nota, que identifica o produto, porque eu posso dar o nome que for para o produto, para o fisco e para a tributação, o que importa é o código. Isso. Então, isso que agora vai ter algumas alteraçõezinhas, porque geralmente esse código é muito abrangente, muito genérico, né? Então, tanto que existem muitas divergências. Tal produto, qual NCM que é? Inclusive, eu posso perguntar para a Receita Federal, tenho tal produto, qual NCM que é? E ela vai responder, é o processo de consulta, né? Formal, posso fazer isso na realidade assim mesmo, porque existe muita dúvida, porque é genérico. E NBS é Nomenclatura Brasileira de Serviços, que é a mesma coisa que a gente tem com as mercadorias, mas para serviços. Também, dependendo do tipo de serviço que eu tenho, é uma tributação que eu vou ter, e tudo isso, independente do nome que eu vou dar para o meu serviço, ele tem uma natureza.
e aí a tributação segue essa A partir natureza. disso. Exatamente. E precisa, NCM, e NBS. precisa unificar para ficar numa linguagem só, né? E aí foi criado, o que eu falei, C-Class Trib, só para corrigir, né? É um código de classificação tributária novo, que tem que pegar esses dois e organizar para esse novo código de classificação tributária. Que em algum Para ficar momento unificado. a NCM vai deixar de Ele vai existir, continuar, ou ele não? permanece. Tá. Né? Permanece. Mas aí tem que criar um outro código para o produto ali. Né? Ele permanece até por questões de comércio internacional daí, né? Porque o mesmo código que é utilizado aqui é utilizado dos nossos parceiros comerciais do Mercosul, Certo. que em princípio é para ser o mesmo código que se utiliza também no comércio internacional, que desse sistema harmonizado, né? Que a gente pegou um código internacional e trouxe para o Mercosul, deu algumas retocadas nele, tropicalizada. né? Deu umas especificadas um pouquinho assim, né? Para ficar um pouquinho mais porque o SH, se não é um pouquinho mais genérico ainda, né? Mas a ideia também é que o mesmo código que utiliza aqui é o mesmo código que o cara utiliza, sei lá na França, lá na Inglaterra, qualquer outro lugar na Austrália, seja de serviço, seja de mercadoria, porque daí, novamente, que ideia de globalização, todo mundo consegue conversar igual. Excelente! Acho que a gente esgotou legal, assim, né, a introdução. Vai voltar nos episódios anteriores, aí, né, anterior não, pra frente, né, posterior, assuntos introdutórios e a gente retoma e eu acho que o glossário ele é eterno, né? Nessa série aqui. Só vai aumentando, vai Só vai agregando. aumentando. No próximo episódio a gente busca especificar o comércio varejista e atacadista. A gente vai entrar nessa atividade e falar um pouco mais, esgotar um pouco mais. Então, Legal. Eu acho que só comentando aqui nos próximos episódios, a ideia é que a gente fale sobre alguns setores mais, né, falar específicos sobre alguns setores, né, como o Felipe falou, no próximo é comércio varejista e atacadista, e aí nos demais a gente vai falando sobre cada setor específico daí. Show de bola. muito bem. Então, até o próximo episódio. Até o próximo Mais. episódio. Valeu.